e comecei a pôr o diário na pasta, ao lado do celular. Desse jeito, quando tiro o celular da pasta para carregá-lo toda noite, vejo o diário, e isso me leva a escrever nele. Hoje é instintivo, natural. Já faz 10 anos que comecei e sigo firme nesse hábito. Faça o mais difícil primeiro. Ray Zinn é fundador e presidente executivo da Micrel, empresa de semicondutores do Vale do Silício. Tem 75 anos, num setor e numa cidade que costumam exaltar garotos de 20 e poucos anos que largaram a faculdade. Em 1978, ele e o sócio investiram $300 mil para abrir a empresa, que dá lucro todos os anos desde a fundação, a não ser no ano em que consolidaram 2 fábricas. A partir do momento em que abriram o capital, as ações nunca caíram abaixo do preço de lançamento. Ray acredita esse sucesso ao foco extremamente disciplinado na lucratividade. Ele comanda a empresa há 35 anos e durante todo esse período segue a mesma rotina. Acorda às 5h30, inclusive aos sábados e domingos, como faz há mais de 50 anos. Depois, pratica 1 hora de exercícios. Toma o café da manhã às 7h30 e chega ao serviço às 8h15. O jantar é às 18h30, com a família. Vai dormir às 22 horas. Mas o que realmente permite a Ray dar o nível máximo de contribuição é que sua rotina durante o dia inteiro é dominada por uma única regra. Focalize primeiro o mais difícil. Como Ray me explicou, já temos coisa demais em que pensar. Por que não eliminar algumas criando uma rotina? Use essas dicas para desenvolver a rotina de cumprir a tarefa mais difícil logo pela manhã. Descubra uma deixa. Aquele primeiro cafezinho, o alarme do celular, ou qualquer coisa que você esteja acostumado a fazer logo cedo, para levá-lo a se concentrar no mais difícil. Misture as rotinas. É verdade que fazer as mesmas coisas à mesma hora, dia após dia, fica chato. Para evitar esse tipo de fadiga, não há por que não ter rotinas diferentes para cada dia da semana. Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter e criador da Square, tem uma abordagem interessante da rotina semanal. Ele a dividiu em temas. Segunda-feira é para reuniões gerenciais e administrar a empresa. Terça-feira, para desenvolvimento de produtos. Quarta-feira, marketing, comunicações, inovação. Quinta-feira, desenvolvedores e parcerias. Sexta-feira é para a empresa e sua cultura. Essa rotina ajuda a acalmar o caos de uma empresa nova com crescimento rápido. Permite que ele concentre a energia num único tema por dia, em vez de se sentir puxado em todas as direções. Ele segue essa rotina todas as semanas, sem exceção, e com o tempo, os outros aprendem e organizam reuniões e solicitações em torno dela. Ataque as rotinas uma de cada vez. Como vimos no capítulo anterior, para ter grandes resultados, precisamos começar pequeno. Portanto, comece com uma única mudança da rotina diária ou semanal, e depois, aumente o progresso a partir daí. Não quero insinuar que essas mudanças são fáceis. Muitas rotinas não essenciais são profundas e emocionais. Formaram-se no calor de emoções fortes. A ideia de que basta estalar os dedos para substituí-las por outras é ingênua. Aprender novas habilidades essenciais nunca é fácil. Mas depois que as dominamos e as tornamos automáticas, conquistamos uma enorme vitória. Porque a habilidade continua conosco pelo resto da vida. O mesmo acontece com as rotinas certas. Depois de estabelecidas, são dádivas que não param de contribuir para a realização de suas metas. Capítulo 19. Focalizar. O que é importante agora? A vida só está disponível no momento presente. Quem abandona o presente não pode viver profundamente os momentos da vida cotidiana. Thich Nhat Hanh. Larry Gewicks treinou o time de rugby da Highland High School, do estado americano de Utah, e obteve 418 vitórias contra apenas 10 derrotas, e conquistou 20 campeonatos nacionais em 36 anos. Sua receita para o sucesso
é manter os jogadores totalmente no momento presente, concentrados no que é mais importante. Não no jogo da semana que vem, no treino de amanhã, na próxima partida, mas no aqui e agora. Com isso, Larry faz com que as vitórias quase não exijam esforço. Mas como? Em primeiro lugar, em vez de os jogadores repassarem na mente o último jogo que deu errado, ou gastarem energia mental preocupados em não perder a partida, coisas que não ajudam nem são construtivas, os atletas são estimulados a focalizar apenas o jogo em que estão neste momento. Em segundo lugar, Larry os ajuda a manter o foco no modo como estão jogando. Ele faz com que se perguntem: o que é importante agora? Pois acredita que uma parte imensa da vitória é determinada pelo foco dos jogadores, no próprio jogo ou no jogo do adversário. Quando começam a pensar no outro time, os jogadores perdem o foco. Conscientemente ou não, começam a querer jogar como o outro time. Distraem-se, dividem-se. Quando mantêm o foco no próprio jogo, aqui e agora, conseguem todos se unir em torno de uma única estratégia. Esse nível de unidade torna relativamente sem atrito a execução do plano de jogo. Na verdade, Larry tem uma visão basicamente essencialista sobre a vitória e a derrota. Como diz aos jogadores, há uma diferença entre perder e ser vencido. Ser vencido significa que eles são melhores do que nós. São mais rápidos, mais fortes e mais talentosos. Para Larry, perder significa outra coisa. Significa que abandonamos o foco. Significa que não nos concentramos no que era essencial. Tudo se baseia numa ideia simples e poderosa. Para atuar no nível máximo de contribuição, é preciso sintonizar deliberadamente o que é importante aqui e agora. Só o agora existe. Pense em como isso se aplica à vida. Você já se sentiu preso, revivendo erros do passado várias e várias vezes, como num vídeo em eterno replay? Já gastou tempo e energia se preocupando com o futuro? Fica cada vez mais tempo pensando em coisas que não pode controlar, em vez de naquilo que pode controlar nas áreas onde o seu esforço é importante. Já se viu ocupado tentando se preparar mentalmente para a próxima reunião, a próxima tarefa ou a próxima fase da vida, em vez de estar totalmente presente no momento atual? É humano e natural ficar obcecado com os erros do passado, ou se sentir tenso com o que pode estar à nossa espera. Mas cada segundo se preocupando com momentos passados ou futuros nos distrai do que é importante aqui e agora. Os gregos antigos tinham duas palavras para a noção moderna de tempo. A primeira era Cronos, a segunda, Kairos. Cronos tem a ver com o tempo do relógio, o tempo cronológico, do tipo que medimos, e nos faz correr na tentativa de usá-lo com eficiência. Kairos é diferente. Embora difícil de traduzir com exatidão, a palavra se refere ao tempo oportuno, certo, diferente. Cronos é quantitativo, Kairos, qualitativo. Só se vivencia este último quando estamos inteiros no momento presente, quando existimos no agora. É fascinante e, ao mesmo tempo, desconcertante pensar que, em termos práticos, só temos o agora. Literalmente, não podemos controlar o futuro, só o momento atual. É claro que aprendemos com o passado e podemos imaginar o futuro, mas só aqui e agora podemos executar o que realmente importa. Os não essencialistas tendem a ficar tão preocupados com os sucessos e fracassos do passado e com oportunidades e desafios do futuro que deixam passar o momento presente. Distraem-se, não têm foco, não estão de fato aqui. O essencialista sintoniza o presente, leva a vida em Kairos, não só em Cronos. Concentra-se no que realmente interessa, não no ontem nem no amanhã, só no agora. Não essencialista. A mente não para de pensar no passado ou no futuro. Pensa no que foi importante ontem ou será importante amanhã. Preocupa-se com o futuro e estressa-se com o passado. Essencialista. A mente focaliza o presente. Sintoniza o que é importante agora mesmo. Desfruta o momento. Recentemente, eu e Ana nos encontramos para almoçar num dia de semana bem cheio de coisas para fazer. Em geral,
Quando almoçamos juntos, ficamos tão ocupados contando um ao outro os acontecimentos da manhã ou planejando atividades para a noite que nos esquecemos de aproveitar o almoço juntos, o aqui e agora. Então, dessa vez, quando a comida chegou, Ana sugeriu um experimento. Focalizar apenas o momento. Não repassar as reuniões da manhã, nem combinar quem buscaria as crianças na aula de karatê, nem decidir o que prepararíamos no jantar. Comeríamos devagar, conscientes, focados no presente. Topei na mesma hora. Enquanto dava a primeira garfada lenta, algo aconteceu. Prestei atenção na minha respiração. Depois, vi que ela foi desacelerando. De repente, parecia que o próprio tempo ficara mais lento. Em vez de sentir que o corpo estava num lugar e a mente em 5 outros, senti que tanto a mente quanto o corpo estavam inteiramente ali. A sensação permaneceu comigo durante a tarde, quando notei outra mudança. Em vez de ser interrompido por distrações, consegui me concentrar por completo no trabalho. Por estar calmo e presente nas tarefas a cumprir, todas fluíram naturalmente. Em vez do meu estado usual, com a energia mental dividida e espalhada por vários temas conflitantes, meu estado era de foco no tema mais importante no presente. Cumprir as tarefas, além de exigir menos esforço, me deu alegria. Nesse caso, o que foi bom para a mente também foi bom para a alma. Jiro Ono é o maior sushi-man do mundo e tema do filme O Sushi dos Sonhos de Jiro, dirigido por David Gelb. Aos 85 anos, ele faz sushi há décadas, e para ele, essa arte se tornou quase sem esforço. Mas essa não é simplesmente a história de como a prática e a experiência conduzem à maestria. Quando ele trabalha, vemos alguém inteiramente focalizado no momento. Os essencialistas levam a vida inteira desse modo, e por isso conseguem aplicar toda a sua energia na tarefa a cumprir. Eles não diluem o esforço se perdendo com distrações. Sabem que a execução é fácil quando se trabalha com afinco e difícil quando se trabalha sem dedicação. Multitarefa versus multifoco. Anos depois de me formar em Stanford, encontrei um ex-colega de turma. Eu estava no campus usando o computador de uma das salas quando ele veio me cumprimentar. Após 1 minuto falando amenidades, ele disse que estava desempregado. Explicou um pouco o que procurava e me pediu ajuda. Comecei lhe fazendo algumas perguntas para ver se poderia ser útil, mas com 20 segundos de conversa, ele recebeu uma mensagem no celular. Sem dizer palavra, baixou os olhos e começou a responder. Fiz o que costumo fazer quando isso acontece. Parei e esperei. 10 segundos se passaram. Depois, 20. Simplesmente fiquei ali enquanto ele continuava a digitar. Ele não disse nada. Não deu sinais de estar prestes a falar comigo novamente. Por curiosidade, esperei para ver quanto tempo aquilo duraria. Mas depois de 2 minutos inteiros, o que é muito tempo quando estamos em pé esperando alguém, desisti. Voltei à minha mesa e retomei o trabalho. Após mais 5 minutos, ele se fez presente de novo e me interrompeu pela segunda vez. Agora, queria retomar a conversa, pedir ajuda para arranjar emprego. A princípio, me dispus a recomendá-lo para uma vaga, mas depois desse incidente, admito que relutei em indicá-lo para uma entrevista da qual, de repente, ele poderia se ausentar. Talvez o corpo estivesse presente, mas a mente, não. Nesse momento, você deve estar esperando que eu fale dos males da multitarefa, que o verdadeiro essencialista nunca tenta fazer mais de uma coisa de cada vez. Mas, na verdade, podemos fazer 2 coisas ao mesmo tempo com facilidade. Lavar a louça e ouvir rádio. Jantar e conversar. Arrumar a escrivaninha enquanto decide onde almoçar. Mandar torpedos enquanto assiste à TV. E assim por diante. O que não conseguimos fazer é nos concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Quando falo sobre estar presente, não falo de fazer só uma coisa de cada vez. Falo de manter o foco numa coisa de cada vez. A multitarefa em si não é inimiga do essencialismo. Fingir que podemos ter multifoco é. Como estar no agora? O que fazer para ficarmos totalmente presentes no que está diante de nós? Conheça a seguir algumas técnicas simples. Descubra o que é mais importante neste momento. Recentemente,
apresentei um seminário sobre essencialismo a uma equipe de executivos de Nova York. Aproveitei muito bem o tempo e me senti presente o tempo todo. Foi um dia ótimo. Mas quando voltei ao quarto de hotel, fui puxado de súbito em centenas de direções. Tudo à minha volta me lembrava de todas as coisas que poderia estar fazendo. Checar e-mails, verificar a secretária eletrônica, ler um livro, preparar a apresentação que faria dali a algumas semanas, registrar ideias interessantes surgidas das experiências do dia, etc. Não era apenas o número de coisas que parecia avassalador. Era aquele estresse já conhecido de ter muitas tarefas disputando a primeira posição o tempo todo. Quando senti a ansiedade e a tensão aumentarem, parei. Fechei os olhos e me perguntei: o que é importante agora? Depois de um instante de reflexão, percebi que, enquanto não soubesse essa resposta, o importante agora era descobrir o que era importante agora. Levantei-me e comecei a organizar os objetos espalhados à minha volta, para que não me distraíssem. Desliguei o celular, abri o diário e escrevi sobre o dia. Isso me deixou mais centrado. Peguei um papel e listei todas as coisas que estavam na minha cabeça. Então fui mais fundo e me perguntei: o que preciso fazer para dormir em paz? Decidi que o essencial era entrar em contato com minha mulher e meus filhos. Depois, só precisaria fazer as poucas coisas que tirariam quase todo o esforço que seria necessário nas primeiras horas da manhã seguinte. Pedir para me acordarem e servirem o café da manhã no quarto. Baixar a apresentação para o computador, passar minha camisa e risquei tudo o que não era importante naquele momento. Quando estiver diante de muitas tarefas e obrigações e não conseguir descobrir qual delas deve executar primeiro, pare. Respire fundo. Focalize o momento presente e se pergunte o que é mais importante naquele instante. Não o que será mais importante amanhã, nem daqui a 1 hora. Se não tiver certeza, faça uma lista de tudo o que disputa a sua atenção e risque o que não for importante agora. Tire o futuro da cabeça. Tirar o futuro da cabeça permite focar mais intensamente o que é mais importante no momento. No caso anterior, meu passo seguinte foi fazer uma lista das coisas que poderiam ser essenciais. Só que não agora. Dessa vez, me perguntei: o que gostaria de fazer algum dia em consequência do que aconteceu hoje? Não era uma lista de compromissos assumidos, só um jeito de tirar todas as ideias da cabeça e colocá-las no papel. Com isso, eu atendi a 2 propósitos. O primeiro foi assegurar que não me esqueceria daquelas ideias, que poderiam ser úteis mais tarde. O segundo, me livrar da sensação estressante de que eu precisava agir a respeito delas bem naquele segundo. Priorize. Depois disso, coloquei os itens de cada lista em ordem de prioridade. Em seguida, examinei os afazeres da lista. O que é essencial agora? Fui executando um a um e ticando os itens. Quando fui dormir, eu não só tinha feito tudo o que precisava fazer naquele momento, como também executara essas tarefas de maneira melhor e mais depressa por estar concentrado. A pausa renovadora. Certa vez, ensinaram a Jeffrey A. Rogers, diretor da Cornish & Carey Commercial, Newmark Knight Frank, a ideia simples de parar para se renovar. Tudo começou quando ele percebeu que à noite, quando chegava do trabalho, sua mente ainda estava presa a projetos ligados ao serviço. Todos conhecemos essa sensação. Saímos fisicamente do escritório, mas ainda estamos lá mentalmente, com a cabeça presa num círculo sem fim, repassando os fatos do dia e se preocupando com tudo o que será preciso fazer no dia seguinte. Hoje, quando se aproxima da porta de casa, Jeff aplica a pausa renovadora. A técnica é fácil. Ele para só um momento, fecha os olhos, inspira e expira uma vez, lenta e profundamente. Quando solta o ar, ele deixa os problemas do trabalho irem embora. Isso lhe permite entrar pela porta da frente e encontrar a família apenas com o propósito de estar ali com eles. E confirma a noção atribuída a Lao Tse. No trabalho, faça o que gosta. Com a família, esteja presente por inteiro. Thich Nhat Hanh, monge zen budista vietnamita, que já foi chamado de homem mais calmo do mundo,
Passou a vida inteira estudando como viver em Kairos, embora chame essa abordagem de atenção plena ou mente do iniciante. Ele escreveu: a atenção plena ajuda a voltar ao presente. E toda vez que se chega e se reconhece a condição de felicidade que temos, a felicidade vem. Esse foco em estar no momento presente afeta tudo o que ele faz. Todo dia, Tiki leva 1 hora inteira para tomar uma xícara de chá com os outros monges. E explica. Suponha que você esteja tomando uma xícara de chá. Quando segura a xícara, talvez seja bom inspirar para trazer a mente de volta ao corpo e ficar inteiramente presente. E quando se está de fato ali, há outra coisa ali também. A vida, representada pela xícara de chá. Naquele momento, você é real, e a xícara de chá é real. Você não está perdido no passado, no futuro, nos projetos, nas preocupações. Está livre de todas essas aflições. E nesse estado de liberdade, aprecia o seu chá. Esse é o momento da felicidade e da paz. Durante o dia, preste atenção nos seus momentos de Kairos. Escreva-os no diário. Pense no que provocou aquele momento e no que o tirou dele. Quando já souber o que provoca um momento, tente recriá-lo. Treinar-se para sintonizar o Kairos, além de lhe permitir um nível mais alto de contribuição, também o deixará mais feliz. Capítulo 20. Ser. A vida essencialista. Tome cuidado com a aridez de uma vida ocupada. Sócrates. Tudo começou quando ele estudava para se tornar advogado na Inglaterra. Vindo de família rica e tendo boas perspectivas profissionais, o futuro parecia brilhante. Todo dia, acordava com uma sensação de certeza. Tinha clareza de seu principal objetivo: estudar para se formar em direito e depois levar uma vida confortável. Mas então, ele aproveitou uma oportunidade de dar a volta ao mundo e tudo mudou. Mohandas K. Gandhi foi à África do Sul e viu a opressão. De repente, descobriu um propósito mais elevado: a libertação dos oprimidos do mundo inteiro. Com essa nova unicidade de propósito, eliminou tudo o mais da vida. Chamou o processo de reduzir-se a zero. Passou a vestir tecidos feitos por ele mesmo, Khadi, e inspirou os seguidores a fazerem o mesmo. Ficou 3 anos sem ler jornais, porque descobriu que seu conteúdo só acrescentava confusão não essencial à vida. Passou 35 anos experimentando para simplificar a alimentação. Passava 1 dia por semana sem falar. Seria pouco dizer que evitava o consumismo. Quando morreu, tinha menos de 10 pertences. É claro que o mais importante foi ter dedicado a vida a ajudar o povo da Índia a conquistar a independência. Intencionalmente, nunca defendeu nenhuma posição política, mas na Índia tornou-se oficialmente o pai da nação. Sua contribuição, porém, foi muito além da Índia. Como disse o general George C. Marshall, secretário de Estado americano, por ocasião do falecimento de Gandhi. Gandhi foi o porta-voz da consciência da humanidade, um homem que tornou a humildade e a simples verdade mais poderosas do que impérios. E Albert Einstein acrescentou: as futuras gerações mal acreditarão que um homem como esse já caminhou em carne e osso sobre a Terra. É claro que não precisamos ser exatamente como Gandhi para nos beneficiar do exemplo de alguém que viveu totalmente como um essencialista. Todos podemos eliminar da vida o que não é essencial e seguir o caminho do essencialista, à nossa maneira, no nosso tempo e na nossa escala. Todos podemos levar uma vida não só de simplicidade, como de grande contribuição e significado. Viver essencialmente. Há 2 maneiras de pensar o essencialismo. A primeira é vê-lo como algo que se faz de vez em quando. A segunda é pensar nele como algo que se é. Na primeira, o essencialismo é mais um item acrescentado a uma vida já cheia. Na outra, é um modo diferente e mais simples de fazer tudo. Ele se torna um estilo de vida.
uma abordagem abrangente para viver e liderar. Ele se torna a essência de quem somos. O essencialismo tem raízes profundas em muitas tradições espirituais e religiosas. Buda deixou a vida de príncipe para buscar a vida ascética. Isso o levou à iluminação e ao nascimento do budismo. Do mesmo modo, o judaísmo tem origem na história de Moisés, que abandonou a vida opulenta de príncipe adotado do Egito para viver no deserto como pastor. Foi lá que descobriu a missão essencial de libertar os israelitas da servidão. O profeta Maomé levou uma vida essencial, na qual remendava os próprios sapatos e roupas e ordenhava a própria cabra, e ensinou seus seguidores no islamismo a fazer o mesmo. João Batista também é exemplo de pessoa que levou uma vida simples. Morava no deserto, usava roupas de pelo de camelo e comia o que a terra lhe dava. Grupos cristãos como os quáqueres também mantiveram na fé um firme elemento essencialista. Por exemplo, praticavam o testemunho da simplicidade, no qual se comprometiam a levar uma vida que só tivesse o essencial. Jesus foi carpinteiro e depois, em seu ministério, viveu sem riqueza, posição política, nem pertences materiais. Podemos ver a filosofia de menos, porém melhor, refletida na vida de outros personagens notáveis, religiosos e seculares no decorrer da história. Para citar alguns, o Dalai Lama, Steve Jobs, Leon Tolstói, Michael Jordan, Warren Buffett, Madre Teresa e Henry David Thoreau, que escreveu: "Acredito na simplicidade. É tão impressionante quanto triste a quantidade de problemas triviais que até os mais sábios acham que precisam resolver num dia. Portanto, simplifique o problema da vida. Distinga o necessário e o real." Na verdade, encontramos essencialistas entre os mais bem-sucedidos em todos os campos de realização humana. São líderes religiosos, jornalistas, políticos, advogados, médicos, investidores, atletas, escritores, artistas plásticos. Dão sua máxima contribuição de várias maneiras, mas têm um traço em comum. A ideia de menos, porém melhor, não é da boca para fora. Eles escolheram deliberadamente adotar por completo o modo de viver do essencialista. Seja qual for o trabalho, a área ou o setor em que estamos, todos podemos escolher a mesma coisa. Espero que nesse ponto do audiolivro você já tenha aprendido e absorvido todos os princípios e habilidades básicos do essencialista. Neste capítulo, chegou a hora de dar o último passo e aprender a usar essas habilidades não para praticar o essencialismo apenas de vez em quando, mas para se tornar um verdadeiro essencialista. Formar-se em atividades menores. Há uma grande diferença entre ser um não essencialista, que por acaso aplica práticas essencialistas, e um essencialista que só de vez em quando resvala em algumas práticas não essencialistas. A maioria de nós tem por dentro um pouco de essencialista e um pouco de não essencialista. Mas a questão é: quem está no núcleo? Quem tem o núcleo essencialista obtém muito mais de cada investimento do que quem só o absorve superficialmente. Na verdade, os benefícios se tornam cumulativos. As escolhas que fazemos a favor do essencial e da eliminação do não essencial vão se superpondo, tornando essa escolha cada vez mais habitual até se tornar natural. Com o tempo, aquele núcleo interno se expande até eclipsar nossa parte ainda perdida no não essencial. É fácil se ver aprisionado pelo paradoxo do sucesso que discutimos no primeiro capítulo. Temos a clareza de propósito que nos leva ao êxito. Mas com ele, obtemos novas opções e oportunidades. Isso parece bom, mas lembre-se, sem querer, essas opções nos distraem, nos tentam, nos afastam. A clareza se nubla e logo nos vemos sobrecarregados. Agora, em vez de sermos utilizados no nível máximo de contribuição, fazemos apenas 1 milímetro de progresso num milhão de direções. Em última análise, o sucesso se torna um catalisador do fracasso. O único jeito de sair desse ciclo é seguir o caminho do essencialista. Mas esse caminho não se reduz a contar vitórias.
Trata-se de levar a vida com significado e propósito. Ao recordar a carreira e a vida, o que é melhor? Ver um enorme hall de realizações sem nenhuma importância ou poucas realizações maiores, com significado e importância reais? Caso se permita adotá-lo inteiramente, vivê-lo de verdade em tudo o que faz, seja em casa, seja no trabalho, o essencialismo passará a fazer parte do modo como você vê e entende o mundo. O pensamento muda tão profundamente que as práticas do essencialismo que discutimos e muitas outras que você desenvolverá se tornam naturais e instintivas.